E nessa noite, a palavra que Deus vai nos dar é em cima de algo que aconteceu com Pedro. O apóstolo Pedro, irmãos, ele teve uma experiência maravilhosa, que eu creio que todos nós gostaríamos de ter e podemos ter. Em um determinado momento, Pedro tem uma oportunidade de fazer o que Jesus estava fazendo. Então eu quero ler com você, lá em Mateus capítulo 14, eu peço que você abra a sua Bíblia. Nós vamos estar lendo vários versículos, mas agora o que vai projetar aí é o versículo 29 de Mateus 14, que fala justamente no momento em que surge a oportunidade de Pedro fazer algo diferente. Pedro estava acostumado a andar junto com Jesus em terra seca, e agora Pedro está dentro de um barco. Jesus está do lado de fora do barco, andando sobre as águas, e quando todo mundo está pensando que aquele ser que está pisando sobre as águas, sobrenatural, de maneira sobrenatural, ninguém acreditava que pudesse ser um homem, mas eis que Jesus diz: sou eu mesmo. E aí surge uma dúvida no coração de Pedro, e Pedro fala assim para Jesus: se é o Senhor, se não é um fantasma, se é o Senhor Jesus, eu quero ir até onde o Senhor está. E aí o versículo 29, Jesus fala assim: então venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Aleluia. Eu gosto muito de pedir para os irmãos visualizar a cena. Imagina a cena: Jesus fora do barco, andando normalmente sobre as águas, e Pedro, que estava dentro do barco, dizendo: mas eu quero fazer igual. Será que nós temos tido vontade de fazer algumas coisas igual Jesus fazia? Então, irmãos, Pedro decidiu acreditar em Jesus plenamente. Quando nós acreditamos em Jesus, nós não estamos acreditando, irmãos, que é uma religiosidade, que é apenas uma coisa que não pode ser levado muito a sério. Não. Tudo bem que você pode acreditar no que você quiser, mas tem algumas coisas que as pessoas acreditam por aí, que você diz: ah, você está brincando. Você não pergunta às vezes para alguém que diz que acredita em assombração, e aí ele fala: não, mas eu vi. Aí você fala: ah, mas você está brincando. Muitas vezes é brincadeira, mas algumas vezes o triste é que não é brincadeira. Ele tem medo mesmo, mas nós temos que fazer uso da fé. Agora alguém pergunta: pastor, quem que poderia definir a fé para a gente entender um pouquinho melhor? Você vai encontrar várias definições. Se você pegar o dicionário e procurar o que é fé, você vai encontrar muitos teólogos aí dizendo alguma coisa com o propósito de nos ajudar a entender. Mas lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, eu ainda não encontrei uma definição melhor do que essa, quando diz que a fé é a certeza de que nós vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Então o que é fé? Certeza. Se tiver dúvida, não tem fé. A dúvida ocupa o lugar da fé. Está claro isso? Então, tudo aquilo que você tem certeza que Deus vai fazer, vai te dar, vai operar, é fé. Você está tendo fé naquilo que você não está vendo, porque aquilo que você está vendo não é fé. Se você vê alguém fazendo alguma coisa com as mãos ou com o intelecto, qualquer coisa que possa ser humanamente viável, palpável, não precisa fé. Fé de que aqui tem luz acesa, irmãos, não é fé. Você não está aqui acreditando que a luz está acesa pela fé, você está vendo claramente, então, porque a luz está acesa. Mas tem situações que você entra nela e você não está vendo o final feliz, você não está vendo a luz no fim do túnel, então você tem que andar por fé. Então o que é a definição de fé? Certeza
de que aquilo que Deus falou, nós vamos receber porque Deus falou. E Ele não é mentiroso. Mas é uma decisão que nós tomamos. Eu vou acreditar. Apenas lembrando que os 3 anos que Jesus ficou na terra com os seus discípulos, o seu objetivo era passar ensinamentos e valores de Deus para o coração deles. E aqui Jesus queria passar que um dos valores mais preciosos que existe no nosso coração se chama fé. Fé. Se você não tiver fé, muitas coisas que Deus tem para te dar, você nunca vai receber. Se você não alimentar a sua fé todo dia, você não vai crescer em fé para receber o milagre de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora eu te pergunto, você é uma pessoa de fé? Você acredita sempre, ou tem algumas situações em que você nem ora porque isso é impossível? A nossa fé é muito provada em momentos de enfermidade. Momentos de enfermidade, nós não temos dificuldade nenhuma em orar quando se trata de uma febre, um resfriado, um mal-estar, até um endemoniado, a gente não tem dificuldade nenhuma, né? De orar, sai em nome de Jesus, porque a gente se lembra que nos foi dada autoridade para expulsar demônios, né? Mas aí a gente às vezes tem dificuldade de orar por um câncer, de orar por um diagnóstico médico onde a medicina constata, está morto. Quando o médico levanta as pálpebras de alguém e diz, olha aqui quem duvidar, já houve morte cerebral. Você tem coragem de, num momento como esse, falar assim, Deus, agora em nome de Jesus, a minha fé vai fazer com que o Senhor seja honrado nesse lugar. E de repente, se Deus decidir, aquela pessoa volta à vida. Você tem fé para fazer essa oração? Aleluia, tem fé? Alguém aqui já viu o milagre de ressurreição? Deixa eu ver, já viu? Alguém ressuscitar? Oh, glória a Deus, que privilégio, irmão, glória a Jesus. Privilégio. Se você não viu, pede, acredite, porque você pode ver. Mas olha, outros milagres que você pode não achar que sejam tão grandes assim, pode estar acontecendo todo dia na sua vida. Você quer ver um milagre maravilhoso? Você está aqui nessa noite. Você não sabe quantas forças malignas cooperaram junto para não deixar você estar aqui nessa noite. Olha, um parente que era para ter ido na casa, Deus não deixou. Porque não sei, quando o parente vai na casa dos irmãos, em vez dos irmãos trazer o parente para a igreja, os irmãos ficam em casa. Eu não sei por que acontece isso. Deus manda o parente na sua casa na hora do culto, para você trazer ele para o culto, que de repente ele não vem de outro jeito. E aí você fala, já entendi o recado, é para mim não ir hoje. Está faltando fé. Então, irmãos, tem momentos na nossa vida que Deus faz algumas coisas acontecerem conosco para provar nossa fé, para acrescentar a nossa fé, para que a gente tenha uma história de milagre para contar, para que Deus seja glorificado pelos nossos lábios quando você abrir a sua boca e dizer, eu acredito na Bíblia, que aconteceu tudo que a Bíblia fala, mas eu acredito pela fé, mas eu acredito que até hoje Deus faz as mesmas coisas, porque esses olhos viram, esses ouvidos viram, amém? Então, querido, você tem que acreditar em restauração de casamento, você tem que acreditar em filho que está nas drogas, saindo das drogas, você tem que acreditar que alguém que está preso por algum tipo de crime, vai sair de lá em nome de Jesus, e quando vier para cá, para a liberdade, vai ser uma nova criatura, jamais fará as mesmas coisas. Você tem que acreditar nessas coisas, porque a Bíblia diz, o Senhor fala, operando eu, quem impedirá? Agora, é interessante, que quando nós vemos alguém que conhece a Bíblia, falando a respeito do valor da Bíblia, a gente diz amém, glória a Deus. Mas sabe quando você encontra um filósofo, dando uma filosofada, do tipo assim, não sei se alguém aqui conhece o filósofo alemão, o Immanuel Kant. Olha o que esse homem diz, é minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Olha aí,
Quanto mais a civilização avança, mais será empregada a Bíblia. Olha aí, alguém, filósofo alemão, dizendo que a fé dele que o ajudou a chegar aonde ele estava. A fé na Bíblia. Mas agora, analisando, fé é uma questão de confiança e decisão. Duas palavrinhas, confiança. Fala para o irmão, confiança. Fala, você confia em mim? Você que decide. Você que decide. Você confia até não ser decepcionado. Então, confiança é uma questão de decisão, ok? Agora, nós vamos enfatizar essas duas questões hoje, observando esse texto que aconteceu aqui com Pedro. Lá no versículo 37, João 6,37, diz que quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Quem chegar até Jesus, jamais vai ouvir de Jesus, olha, mas tem uma condição. Primeiro você faz isso, depois você vem. Não, Jesus falou, olha, larga tudo que você tem e me segue. E uma vez, Jesus fez um teste. Ele convidou algumas pessoas para segui-lo. Você está lembrado que houveram alguns que deram desculpas? Olha, eu casei, estou em lua de mel, o senhor não espera eu voltar da lua de mel? Porque afinal de contas, né? O outro fala, sabe, o meu pai morreu, eu posso enterrar meu pai, depois eu venho para te seguir. O outro falou, olha, eu comprei umas terrinhas aí, e eu vou lá experimentar, vou lá conhecer, comprei aí uma junta de bois, vou lá ver se funciona. Depois, quando eu cumprir com os meus interesses, eu creio que vai sobrar um tempinho, quando eu não tiver mais nada para fazer, eu vou seguir o Senhor. Mas Jesus disse, não é assim. A pessoa pode estar no nível que for de problema, de arrastada, de compromisso. Quando ele toma uma decisão, a partir de agora eu vou seguir Jesus, Jesus não manda ele resolver nenhum problema primeiro para depois segui-lo. Ele diz assim, se você vier a mim, eu não coloco restrição nenhuma para você. Jamais eu te rejeitarei, porque você ainda não chegou no nível da santidade, você ainda não chegou na perfeição, você ainda não conseguiu obedecer essa ou aquela outra lei. Não, o Senhor diz, chegou a mim, eu te recebo. Amém? Do jeito que você vem, eu te recebo. Aleluia. Agora, precisa coragem para decidir chegar a Jesus, mesmo diante de algumas dificuldades que nós ainda não vencemos, mesmo diante de algumas lutas que nós ainda temos, mesmo que alguém que conhece a nossa luta, a nossa dificuldade, muitas vezes não vem nos ajudar, nos incentivar, isso mesmo, chega até Jesus, porque Ele vai te ajudar a você ficar livre desse problema. Não, tem gente, irmãos, falando, não, enquanto você não resolver isso aí, você não vai chegar até Jesus, não. Que cara de pau é esse? Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Não é bem assim. Para chegar a Jesus não existe restrição. Mas depois que você chega a Jesus, nem que Ele tiver que fazer você andar por sobre as águas, você vai andar por sobre as águas. Amém, queridos? Então chegar a Jesus é do jeito que está. Mas quando você chega todo quebrado, embaraçado, você não vai continuar assim, porque o poder de transformação do Senhor Jesus começa a agir na nossa vida. E você começa a abandonar vício, começa a abandonar outras coisas terríveis, que lá no mundo as pessoas até falam, mas qual é o problema? Todo mundo faz, mas agora eu sou filho de Deus, e a Bíblia diz que filho de Deus não faz, então eu estou incomodado com o que eu estou fazendo. E o Senhor fala, mas não tem importância, continua aqui comigo, porque você decidiu andar comigo, eu vou te puxar pela mão, e nem que tiver que andar por sobre as águas. Aleluia! Então nós precisamos coragem. Fala para o irmão, precisa coragem para decidir seguir Jesus. Coragem. Coragem, irmãos, é um atributo que todo mundo gosta, e a gente gosta de olhar para a Bíblia e encontrar os exemplos de coragem na Bíblia, não gosta? Um dia, Pedro e João estão saindo do templo, e ali eles encontram um mendigo, uma pessoa paralítica, que por isso então ele não tinha recursos, ele era considerado um mendigo, estendendo a mão e pedindo uma esmola, pelo amor de Deus.
Pedro e João olham para ele e falam assim: olha, nós não temos dinheiro, mas em nome de Jesus a gente vai fazer uma coisa aqui, levanta e anda. Esse homem, pela fé, levantou e saiu andando. E todo mundo ficou admirado: uau, o que é isso? E quando você pensa que todo mundo devia estar batendo palmas, eis que um grupo de religiosos chama Pedro e João, prende e fala: que conversa é essa? Faz alguns dias nós crucificamos esse Jesus para que ninguém mais falasse o nome dele, e agora vocês estão fazendo um milagre em nome dele. Que negócio é esse? Por que vocês têm que falar em nome de Jesus? Porque foi ele que fez, não fomos nós. Não precisa coragem para peitar autoridades que muitas vezes até teológicas vêm argumentar com você. Fala para o irmão: decida acreditar que o poder de Deus, todo ele, é para nós também. Então, irmãos, Pedro e João falaram assim: olha, não tem outro jeito, nós falamos em nome de Jesus, não fizemos nada, o cara levantou e saiu andando, e vocês conhecem o sujeito, fazia muitos anos que ele estava na porta do templo, e ninguém nunca fez nada por ele, só dava esmola, e de repente nós só dissemos uma palavra: em nome de Jesus, levanta e anda. Então, irmãos, foi muita coragem para peitar autoridades, mas para ficar com a verdade. Mas eu vou te dizer agora alguns passos, se você quiser realmente decidir acreditar que Jesus quer fazer algo do mesmo jeito que ele fez, ele quer fazer com você hoje. O primeiro passo é: decida dar um passo de fé. Lá no versículo 28 de Mateus 14, que nós estamos vendo, diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Mas Pedro, ele sabia andar com Jesus em terra, mas Pedro agora viu uma oportunidade de andar com Jesus sobre as águas. Aí eu te pergunto: você pegaria essa oportunidade? Quantos pegariam? Andar sobre as águas é crer no sobrenatural. Eu quero que você pense, não precisa falar para ninguém, mas o que seria acreditar num sobrenatural na tua vida no momento de hoje? No momento de hoje. Pensa um pouquinho. Naquele dia para Pedro foi andar sobre as águas. E hoje, para mim e para você, o que é? Pensa. Está pensando? O que é que só acontece se for milagre na sua vida? Você não tem uma causa dessa? Fica comigo, irmãos. Seja sincero. Todos nós, nas nossas orações, falando com Deus, muitas vezes nós não queremos que ninguém ouça. É nós e Deus. E nós falamos alguma coisa e nós sabemos que para essa coisa acontecer, precisa acontecer um milagre. Mas aí a minha pergunta para você é: e você acredita em milagre? Só se você der o passo da fé. Porque fé é o firme fundamento de receber as coisas que você espera, mas não é possível humanamente. Mas você continua crendo que Deus pode fazer. Então, passo de fé é uma coisa importante a ser dada, ok? Segunda coisa que eu quero te dizer: aceite o convite de Jesus. Verso 29 diz que Jesus falou: venha. Você acha que hoje Jesus está fazendo mais convites para nós aqui que andamos com Ele? Irmãos, nós estamos acostumados a andar com o Senhor em terra. O que eu quero dizer em terra? Em plano firme. Nós estamos acostumados a andar com Jesus em tempos bons, em tempos em que as dificuldades são pequenas, em tempos que, se Deus fizer, é melhor. Se não fizer, eu estou me virando. Amém, irmãos? Se Deus me der um filé mignon, tudo bem, mas pelo menos um pedacinho de frango eu estou comendo, então não tem muita pressa, né? Nesses tempos assim, que você tem alternativas, acreditar em Deus, irmãos, acreditar em Jesus, acreditar em milagre, não é um grande passo de fé, ok? Mas eu estou dizendo para você dar um passo de fé, convidando Jesus para entrar na sua vida com a solução que Ele tem. Amém? Qual é a solução que Jesus tem? Ele tem ou não tem a solução? Ele tem.
Ele estava andando sobre as águas, ele estava até parado. Alguém pode dizer, não, é que Jesus estava mexendo os pés tão rápido que... Não, ele estava parado. Ele estava conversando com alguém que estava em pé dentro do barco. E nesse diálogo, Jesus estava tranquilo, parado sobre as águas. E Pedro falou assim: Senhor, me faz um convite. Eu quero ir até aí, mas eu não posso ir aí sozinho. Eu preciso que o Senhor me convida. O que Pedro decidiu acreditar? Se eu convidar, se Jesus me convidar, eu posso ir, porque quem convida paga as contas. Amém, querido? Você já foi jantar num lugar muito caro e de repente você não tem dinheiro para pagar, mas quem te convidou falou: fica tranquilo que é por minha conta. Já aconteceu isso com você? Profetizo que vai acontecer. Amém? Pode crer que vai acontecer. Irmãos, o Senhor Jesus está fazendo um convite para você, mas você tem que fazer um convite para Ele. Senhor, eu quero ser convidado a ver maravilhas e ver milagres. Se o Senhor me convidar a andar no sobrenatural, eu vou andar no sobrenatural. Mas sabe, irmãos, uma coisa que o Senhor está te convidando hoje, nem precisa ser nada de sobrenatural. O Senhor está te convidando hoje a ter um relacionamento pessoal de amor e amizade eterna. O Senhor Jesus está dizendo para cada um de nós aqui: não precisa esperar ver milagre acontecer para estar na minha presença. Eu estou te convidando a estar na minha presença. Você aceita? Por que nós precisamos aceitar esse convite? Porque o Senhor não impõe nada. O Senhor respeita aquilo que Ele nos deu, liberdade. O Senhor tem coisas maravilhosas para nos dar, mas se você não quiser, Ele não vai forçar. Ele não vai enfiar a goela abaixo. Ele não vai obrigar você a receber uma bênção que você não quer. Por que algumas pessoas de repente não querem algumas bênçãos? Porque ele tem medo do compromisso da bênção. É ou não é? Não, se eu for lá, eu vou ficar comprometido. Então é melhor que eu não aceite o convite, porque depois eu vou ter que convidar também, e eu não estou afim. Mas irmãos, nessa noite, aceita o convite de Jesus. Ele está dizendo para você: já que você aceitou o meu primeiro convite, deixa eu ser Senhor da sua vida, aceita meu segundo convite, eu quero mais intimidade com você. Eu quero que você pense, você está disposto a aceitar esse convite de Jesus? Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. É uma resposta que você decide, ok? Mas nós temos a terceira, que diz: saia da sua zona de conforto. Interessante que o verso 29 diz que então Pedro saiu do barco. O barco era a zona de conforto de Pedro. Andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ele decidiu sair do barco. O barco era a sua zona de conforto. Eu te pergunto, só você tem a resposta, e não interessa para mais ninguém. Qual é a tua zona de conforto? Por que é que você não aceita se envolver um pouco mais com Jesus e a sua obra, a sua igreja? O que é que você acha que vai ser um problema se você aceitar o convite de Jesus para se envolver um pouco mais com Ele? Algum vai dizer: pastor, a minha família vai ficar muito triste, porque eu sou de uma tradição que vem de ancestrais. Nós sempre cremos desse jeito, fizemos desse jeito, e vamos naquele lugar, vamos naquele outro. Então, se eu aceitar ter uma intimidade mais com Jesus, a minha família vai ser um problema. Eu não quero criar problema com a minha família. Então, irmãos, a zona de conforto de alguns é permanecer na situação que está, sem aceitar o mais que Deus quer dar. Porque se Deus te der, você tem medo de sair da zona de conforto familiar. Uma outra coisa: dinheiro. Tem gente que acha que se ele se envolver mais com Deus, Deus vai pedir muito dinheiro dele. Tem gente que acha que se ele decidir se envolver mais com o Senhor, ele não pode mais ganhar dinheiro. É uma mentira.
Porque quando você decide aproximar mais do Senhor, a Bíblia diz, e eu decidi acreditar, que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono de tudo que tem nesse mundo, foi Ele que fez, é dele, Ele dá para quem Ele quiser. Então quando você decide andar mais perto do Senhor, você decide andar com o homem do dinheiro. Amém? Que faz assim, ó. Você decide andar com aquele que paga as contas. Amém? Mas tem gente que fala, não, ele quer o meu dinheiro. Imagina que Deus quer o seu dinheiro, meu querido. Para que ele precisa do seu dinheiro? Bom, para começar, não é seu. Ou você que é do Senhor acha que o dinheiro que você ganha é seu. Eu entendi que é do Senhor e Ele me deixa usar 90% dele. E os 10 Ele fala, eu vou fazer o que eu quero. E o que eu quero é investir na minha obra, porque eu tenho um reino na terra que tem que crescer. Então Deus te abençoa, e Ele quer que o teu 90% signifique muito, mas muito, mas muito mesmo. Amém? Está entendendo? Decida acreditar que Deus vai te abençoar na fidelidade de entregar o que é dele. Amém, queridos? Decida acreditar. Quando você souber que tem igrejas passando necessidade, pastores passando necessidades, obra de Deus fechando as portas por necessidade, você vai ter que entender que você ainda não decidiu ser fiel ao Senhor. É por isso que ainda tem a obra de Deus padecendo nesse mundo. Então, acreditar é uma decisão. Será que é o dinheiro que está impedindo você se envolver mais com Deus? Tem medo do que você tem que entregar e esquece do que você vai receber? E vai por aí. Olha que interessante. Eu quero que você entenda uma coisa, que o reverendo Dr. William Shedd disse: os navios estão em segurança nos portos, mas não são para este fim que os navios foram construídos. Você pode estar em segurança na situação que você está hoje, mas não foi para isso que Deus te salvou. Você foi salvo para correr riscos, mas para andar sobre as águas milagrosamente. Você não foi salvo para viver miseravelmente. Assim como um navio não foi feito para ficar no estaleiro. Quando ele está no estaleiro, não tem problema se o mar está revolto, ele está no estaleiro, fora. Mas ele não foi feito para isso. Ele foi feito para estar dentro d'água. E dentro d'água ele corre risco. Mas os riscos que ele corre são muito pequenos perto da bênção que ele alcança quando ele singra os mares, quando ele cumpre o seu projeto. Meu irmão, o Senhor nos salvou para conquistar essa terra para Ele. Você decide acreditar nisso? Deus não te salvou para resolver o teu problema e você ter uma vida nababesca, gostosa, confortável. Nós somos feitos para Deus apontar, para as pessoas apontarem o dedo para nós, falando assim: rapaz, você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa. E aí contam a tua história, e alguém fala: e aí, o que aconteceu com ele? Aconteceu, ele está muito melhor do que estava antes. Aleluia! Quantos aqui acabaram agradecendo um dia porque algo ruim te aconteceu, mas você foi abençoado pela mão de Deus? Quantos aqui tem um testemunho desse? Irmãos, você tem que ter uma grande quantidade desse testemunho para contar hoje, porque o que eu estou te falando é testemunho de gente do passado, que andou por fé, por isso que viu o milagre, só que eles morreram, estão sendo abençoados pelo Senhor. Hoje eu e você estamos vivos, e a bênção é para nós. Nós temos que ser o personagem da história que está sendo escrito hoje, de Deus funciona, Deus faz milagre, porque eu sou resultado de milagre. Aleluia. Agora, irmãos, nós vamos cantar junto uma música aqui, e essa música que nós vamos cantar agora, ela vai dizer o seguinte: sabe como que eu luto as minhas lutas? Você vai pensar enquanto a música toca, como que você luta as tuas lutas? Você pode ver. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras.
vira para esse irmão do lado e fala assim: é assim que eu luto as minhas guerras. Só parece que eu estou cercado, mas eu estou guardado pelo Senhor. Eu decido acreditar. Amém. Mas a quarta coisa diz: elimine toda distração que tire o seu foco. O verso 30, falando sobre Pedro, diz que quando ele reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Irmãos, será que na hora que nós decidimos acreditar e bate um vento, a gente não tem uma tendência a se distrair com o vento? Porque parece que para acontecer um milagre tem que ter todo um clima, tem que ter toda uma sequência. Agora, Jesus me chamou para ele, os anjos estenderam o tapete, o diabo nem chega perto, porque agora eu vou andar no sobrenatural. Mas aí vem o vento da dificuldade, vem o vento do problema financeiro, vem o vento do vício, vem o vento, enfim, vento. Você sabe o que é vento? É tudo aquilo que o diabo joga em cima de nós para nos distrair. Irmãos, você está numa bênção para ter vitória, surge um vento, surge alguma coisa que distrai você. Então, irmãos, elimina distrações. O que pode ser distrações? Distrações às vezes não são apenas coisas ruins, sabia? Distrações às vezes não são apenas prejuízos. Tem coisas que às vezes vai dar lucro, mas Deus mandou? Não, se é distração, rejeita. Tem coisas que às vezes parece que você vai ser muito mais abençoado se você fizer, mas aí você tem que analisar, mas se vai quebrar princípio de Deus, é distração, não vou entrar nessa. Está entendendo? O vento, qual é o problema de sentir um ventinho gostoso? Depende de onde você está. Se você sente um vento gostoso e está com o pé firme, em terra firme, é uma coisa, mas você já está andando pela fé, andando em cima das águas, a distração vem, o diabo vem falando: ei, você está quebrando leis da natureza física, onde já se viu, o teu pé não é tão grande assim. É mesmo. E quando ele atendeu a distração, ele abandonou a fé, ele afundou. Então, mas cuidado, que muitas vezes começar bem não significa muito não, terminar bem que é o segredo da coisa. Hebreus 12:2 diz assim: olhe sempre na direção de Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas agora vem o quinto passo: confie em Jesus, porque nele não existe decepção. Confie em Jesus. Fala para o irmão: confie em Jesus, nele não tem decepção. Verso 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, Pedro decidiu andar pela fé, e ele conseguiu um trecho. Quando a sua fé vacilou, Jesus estendeu a mão. Jesus não disse: azar teu, começou bem, não prevaleceu, azar teu. Não, querido, tem gente que tem medo de começar de decidir a crer em Deus, a andar pela fé, a crer no milagre, porque ele tem medo que no meio da situação, se der alguma zebra, ele está perdido. Irmãos, no meio da carreira, Pedro ficou com medo do vento, afundou, Jesus não virou as costas, Jesus foi lá e pegou na mão dele. Irmão, não tenha medo de acreditar no Senhor, de andar pela fé. Se der algum problema, o Senhor que te chamou pela fé, vem andar pela fé, Pedro, vem, sai daí, vem para cá. Se der algum problema, o Senhor pega na tua mão e fala assim: eu sou contigo, jamais te abandonarei. Aleluia! Então, não há nada que você faça que o Senhor vai lhe amar menos. Aqui entra uma questão de fé. Você acredita que pode fazer alguma coisa para Deus gostar de você mais do que gosta? Por que Deus gosta de mim e de você? Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Jesus. A única coisa que tem a ver comigo e com você é que nós resolvemos acreditar em Jesus. Nós resolvemos aceitar que Jesus fez tudo o que Deus queria e nós temos que desfrutar disso. A nossa parte, irmãos, é só pela fé acreditar que Jesus
salvou a gente e deu de presente. É só isso. Então, se eu não conseguir fazer algo para agradar a Deus, Deus não vai deixar de gostar de mim, porque Ele não gosta de mim por causa de mim. Amém? Então, não existe coisa também que eu vou fazer de um tanto que ele fala, agora você passou dos limites, agora Deus virou as costas para você. Mas uma figura que eu quero que você apague da tua mente é aquela figura de Deus virando as costas por causa do pecado. Eu estava ontem falando com os irmãos da aula de batismo, que sabe o significado daquele travessão da cruz? A cruz tem uma haste na vertical e tem uma na horizontal. Na horizontal foi onde Jesus esticou o braço direito e o braço esquerdo. Eu disse para os irmãos, sabe o que significa Jesus com as mãos estendidas? Jesus era homem, então numa mão ele está segurando na mão da humanidade. Mas essa humanidade é tão terrível que eles não conseguem se ligar a Deus. Eles tentaram de tudo por milhares de anos, guardar a lei, nunca conseguiram. Mas de repente vem Jesus e pega na mão da humanidade. Ele se faz homem para segurar na mão do homem. Quando diz amém? Mas aí o que acontece? Com a outra mão, o Senhor Jesus está segurando na mão de Deus. Então vamos dizer que Ele é o elo de ligação entre o homem perdido e o Deus santo e poderoso. Então o que esse homem fizer de coisa ruim, quando Deus olhar para ele, Deus vai enxergar primeiro Jesus no meio. Quando Deus tiver que olhar para esse homem, Ele vai falar assim, mas esse homem foi purificado pelo sangue desse que está segurando na mão dele, e que está segurando na minha mão. Amém, queridos? Então nunca acredite que alguma coisa que você fez ou vier a fazer, Deus vai virar as costas para você. Decida acreditar que Ele nunca vai virar as costas para você. Amém? E você vai sempre se lembrar de Pedro afundando e Jesus pegando na mão dele. Aleluia. Sexta coisa, acredite que os fortes ventos passarão. Vento, irmãos, é uma coisa que não fica sempre, ele passa. Tudo bem que às vezes ele passa e faz muito estrago, mas ele passa. E é interessante que os ventos mais fortes passam muito rápido. Uma brisa sopra o dia inteiro, mas um furacão ele passa, que ele tem um projeto, um propósito, é só destruir e vai embora. Então, irmãos, isso que está te acontecendo, pode ser só um vento que vai passar. E depois, mas o estrago, não tem importância, o Senhor vai consertar tudo para você. E a sétima e a última coisa, declare sua fé enquanto é possível. Enquanto é possível. O grito de socorro de Pedro, irmãos, foi antes dele afogar. Está entendendo? Depois que afogou, não dá para gritar. Significa que hoje, qualquer grito de socorro que sair da tua boca, o Senhor vai te socorrer, vai te acudir. Não deixa a coisa ficar mais complicada, porque de repente, você pode afundar só até a cintura, pode afundar até a cabeça. Você decide. Quanto antes você gritar, antes a mão do Senhor vai te puxar para fora. Amém, queridos? Então, declare sua fé enquanto é possível. Agora, eu quero passar um filminho para você agora aqui. Esse filminho me chegou, eu já tinha visto fazia bastante tempo, mas hoje eu estava ali almoçando com a Marli, e não sei porque ela resolveu compartilhar, comunicar, para falar bem, olha, me mandaram isso aqui, eu já tinha visto, mas é tão bacana que eu quero ver de novo. E eu vi de novo e eu falei assim, tem tudo a ver com o que eu vou pregar hoje. Nós temos que decidir acreditar que hoje Deus faz um milagre. Amém? Eu quero que você saia daqui hoje com uma decisão. Eu vou ver o sobrenatural de Deus na minha vida. Amém? Se viesse um anjo me dizer que não existia milagre, eu diria ao anjo que ele estava errado. Eu passei muito tempo da minha vida em sala de cirurgia e vi muito milagre acontecer. Eu podia ficar aqui muitas horas falando a respeito disso, mas eu vou contar apenas um caso de um rapaz de 18 anos que foi se operar lá em Campina Grande. Ele tinha sofrido uma fratura na infância e havia ficado uma deformidade no braço dele, e durante essa cirurgia ele teve uma parada cardiorrespiratória.
Eu estava na sala ao lado, operando. Eu tinha feito uma cirurgia de apendicite, tinha uma segunda cirurgia para fazer. E nesse dia tinha jogo do Brasil e o meu anestesista, doutor Luciano, não voltava para a sala para fazermos a cirurgia. E eu comecei a chamar e a enfermeira disse, ele está na sala vizinha, porque o paciente lá teve uma parada. E aí eu fui ver o que estava acontecendo, uma parada cardiorrespiratória. O coração dele havia parado numa reação anormal que ele fizera ao anestésico. E aí, como eu cheguei na sala, estavam as pessoas fazendo massagem sobre ele, e a massagem não estava sendo efetiva. E como eu já estava todo paramentado, de luva, eu mandei que as pessoas afastassem, abri o peito dele e comecei a fazer a massagem diretamente no coração dele. E enquanto eu massageava, apertando o coração dele, ele melhorava a coloração, melhorava a circulação, mas quando eu tirava a mão, o coração parava e ele ficava outra vez cianosado e outra vez com sinais de morte. E foram dados todo tipo de medicação e ele não recuperava. E foi trazido o desfibrilador e veio o médico da UTI e não resolveu. E já íamos com 2 horas de luta e então ele foi dado por morto pelos colegas, que ele não voltaria mais a bater. Mas desde o momento que eu entrei naquela sala, algo me dizia que Deus ia fazer um milagre. E eu fiquei esperando até a hora em que foi dito, não tem mais jeito. E eu aprendi nesses 35 anos como cirurgião que não tem mais jeito, traduz-se, é a hora de Deus. Então eu comecei a orar por aquele rapaz e eu lembro exatamente da hora em que o coração dele bateu sozinho na minha mão. Eu estava massageando, que eu não queria desistir dele, e num determinado momento o coração bateu sozinho na minha mão, eu tirei a mão do tórax dele e o coração se segurou, batendo, batendo, batendo. A essa altura o anestesista estava arrasado ao lado e eu disse, rapaz, fique tranquilo, veja aqui o que Deus está fazendo. E aí ele levantou as pálpebras e me mostrou as pupilas já dilatadas, para me dizer que ele já estava em morte cerebral. Eu digo, Deus que bota um coração para bater, bota um cérebro para funcionar. José Denilton, o nome desse rapaz. No dia seguinte, esse rapaz estava na UTI, sentado, tomando café da manhã. Eu creio em milagres. Eu vi muito milagre acontecer. Aliás, eu tenho pena de pacientes cujos médicos não creem em milagre e oferecem apenas a sua competência e o seu conhecimento. É muito pouco, tem hora que não vai dar para o gasto. E aprendi a sempre orar e pedir que Deus estivesse comigo. Às vezes, quando a situação era muito ruim, eu pedia a Deus que não me ajudasse. Ele mesmo fizesse e eu ia tentar não atrapalhar. E vi muita coisa maravilhosa acontecer. Você precisa de um milagre na sua vida, quem sabe na sua área de saúde, ou no seu casamento, ou em relação a um filho, em relação... Qual é o milagre que você precisa? O nosso Deus é Deus de milagres, seu nome é Jesus Cristo. Vamos orar por essas pessoas. Aliás, é bom que você saiba, eu sou cirurgião geral, cirurgião de emergência. Milagre é a especialidade de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te pedir que todo o teu poder seja colocado a serviço de todo o teu amor. E esta pessoa que está nos ouvindo agora, precisando desesperadamente de um milagre, possa ser testemunha para a história e para todas as pessoas de que milagre é a tua especialidade e que tu tens prazer em os realizar. Em nome de Jesus, amém. Com os homens, tudo é impossível. Para Deus, não existe impossível. A sua vida deve ser colocada nas mãos
do médico dos médicos, Jesus Cristo. Deus faz aquilo que o homem pode fazer, mas Deus faz aquilo que ninguém pode fazer. Compartilhe este vídeo. Milagre acontecendo nos nossos dias. Amém, queridos? Então, eu quero que você fique de pé, por favor. Hoje é dia de nós sairmos daqui com uma decisão de que nós sempre vamos esperar por um milagre acontecendo na nossa vida. Eu quero que você entenda por que é preciso ter fé para ver milagres. Eu quero que projete uma frase que foi dita por um pregador do século passado, o Spurgeon, e essa frase diz o seguinte: uma fé pequena leva pessoas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as pessoas. Uma fé pequena é suficiente para você ser esperado no céu no dia que você partir daqui. Só uma fé. Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé bem pequena, é suficiente para perdoar os nossos pecados, para arriscar todas as penas contra nós, e os anjos do Senhor começaram a se preparar as mansões celestiais que o Senhor tem para nós. Uma fé pequena é suficiente. Mas, irmãos, quando você ouve um testemunho como esse, você descobre que essas coisas acontecem com pessoas que fazem uma decisão de acreditar e ter uma fé grande para ver o milagre do passado acontecer hoje também. Você vê um homem que diz, pelo seu conhecimento, que ali tinha um defunto nas mãos, mas ele não desistiu, porque ele creu que Deus poderia fazer o coração bater e fazer o cérebro voltar da sua morte. E no dia seguinte, essa pessoa estava tomando café da manhã na UTI. Amém? Eu quero que você decida acreditar que você vai ver esses milagres hoje também. Mas a primeira coisa que nós temos que acreditar, pode ser que hoje aqui a fé de alguém vai ter que ser suficiente para declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu quero dar a oportunidade de você fazer uma coisa que talvez alguém aqui talvez ainda não fez, que é fazer uma oração declarando: Senhor Jesus, eu decido então entregar a minha vida para o Senhor e viver debaixo do seu milagre, porque eu quero que aconteça comigo o milagre que eu sei que o Senhor é capaz de fazer. Se nós temos alguém aqui que nunca fez uma oração de entrega, mas hoje foi tocado pelo Espírito Santo, hoje você diz: eu quero marcar o dia de hoje como o dia em que eu estou entregando a minha vida para Jesus. Se você quiser dar um sinalzinho, eu vou pedir para alguém que está do seu lado orar com você, para acrescentar ainda mais sua fé. Mas aceitar Jesus é uma questão de fé, uma fé pequena, o suficiente para crer que Ele perdoa os seus pecados, não importa quais forem, e que Ele te coloca numa nova posição, onde Ele te chama de filho de Deus. É só isso que precisa para começar uma carreira cristã. Se tem alguém aqui que hoje decide entregar a sua vida para Jesus, não perca essa oportunidade. Você pode dar um sinal ou não, mas o importante é o que você está agora decidindo fazer. Mas eu quero também dar uma oportunidade para a igreja. Você que já é de Jesus, você que já está com o problema da salvação resolvido, você que tem sentido a presença do Senhor gostosa no seu coração, eu quero apelar hoje para que você decida dar passos de fé na sua vida. Não aceite viver uma vida mediana e medíocre. O Senhor te convida nessa noite, passos de fé. O próximo ano vem chegando. Esse ano ainda não terminou, tem muita coisa ainda que até o final desse ano Deus vai te dar, se você der um passo de fé hoje. Segunda coisa, aceite o convite de Jesus. Não tenha medo de chegar perto dele, buscar mais intimidade com ele.
Não tenha medo de sentir a mão dele segurando na tua mão nos momentos que você está caindo em buracos. Não tenha medo no momento que você está afundando no mar da desgraça, de gritar: Senhor, socorro, e segurar nas mãos dele. Terceira coisa, saia da zona de conforto. Quando você decide sair da zona de conforto, pode ser que algumas coisas venham te incomodar temporariamente. Pode ser que alguma coisa, quando você sai da zona do conforto, um vento vai bater em você e vai te causar medo. Mas quando você sai da zona de conforto, uma coisa eu te garanto: o Senhor não sai de perto de você. Você sai do barco, da zona de conforto, mas o Senhor continua segurando nas tuas mãos. Cuidado com as distrações. Quando você decide andar em fé, alguma coisa vai surgir para distrair você. Eu quero que nesse momento você não perca, não se deixe distrair por nada. Baixe seus olhos, a sua cabeça. Esse é o momento de reflexão. Esse é o momento de você estar tomando decisão. Eu decido acreditar. Eu decido acreditar que eu não vou me decepcionar com Jesus. Eu decido acreditar que os ventos da tormenta vão passar na minha vida. E eu declaro: tudo é possível a quem crê, e eu estou entre os que creem em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão. Levante sua mão. Senhor, eu quero que olhe para essas pessoas. São esses que nessa noite estão dizendo: eu decido crer que o Senhor é todo poderoso. Eu decido crer que o Senhor está comigo. Eu decido crer que todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu amo ao Senhor. Então eu decido amar ao Senhor mais e mais, em nome de Jesus. Amém?